falemos nesta sessão dos procedimentos da Assembleia. A Assembleia de Condóminos é o órgão mais importante do condomínio. É aquele que toma as decisões sobre as partes comuns do edifício sem invadir, porque não o pode fazer, a esfera da propriedade de cada condómino. A reunião dos condóminos em Assembleia é um momento de enorme importância para a vida do condomínio e bem-estar dos condóminos. Não é o que a maioria dos condóminos aprecia e, por isso, muitos deles não comparecem, aliando-se da vida do condomínio. Esse afastamento e alheamento explica-se muitas vezes pela morosidade das reuniões, pelo facto de os condóminos levarem para as reuniões algumas vezes assuntos pessoais e de conflitualidade e também, por vezes, por não se discutir de forma objetiva aquilo que é essencial para a vida do condomínio. A Assembleia é, em regra, presencial, mas sempre que a administração do condomínio assim o determine, ou a maioria dos condóminos o requeira, ela pode ter lugar por meios de comunicação à distância, preferencialmente por videoconferência. Diz-nos o regime jurídico da propriedade horizontal que, caso algum dos condóminos não tenha fundamentadamente condições para participar na Assembleia, por meios de comunicação à distância, e também que transmita essa impossibilidade à administração, esta deve assegurar-lhe os meios necessários. Ora, não havendo condições para realizar a Assembleia, exclusivamente por videoconferência, até pelo facto da administração não ter condições para facultar esses meios ao condómino, pode ser realizada no modelo misto, ou seja, com a presença de condóminos que não tenham acesso ou não queiram utilizar os meios audiovisuais e com a participação online de condóminos para quem deve ser enviado, neste caso, o respectivo link de acesso. Questiona-se muitas vezes se num condomínio formado por vários blocos pode realizar-se uma assembleia por bloco. Na minha modesta opinião, não. E não porque cada condomínio só tem uma assembleia de condóminos. A lei diz-nos que existem dois órgãos em cada condomínio, assembleia e administrador. Porém, os assuntos que digam respeito exclusivamente a um bloco, como por exemplo a reparação do elevador ou a pintura da caixa de escada, podem e devem ser votados na Assembleia apenas pelos condóminos desse bloco, mas na Assembleia, que é a Assembleia de todos os condóminos. Outra questão é saber quem preside a Assembleia. É muito comum pensar-se que é o administrador, o que é um erro, porque não é uma das suas funções. A Assembleia deverá ser presidida pela pessoa que for escolhida pelos condóminos para exercer esse cargo, podendo ser ou não o administrador, mas podendo também ser um qualquer condómino. Por isso, deve ser a Assembleia a nomear o presidente e este deve escolher, se assim o entender, quem o secretaria. Nomeado o presidente, o que é que este deve fazer? Em primeiro lugar, verificar se todos os condóminos estão legitimados a participar. Depois, conferir e fazer o registro das presenças. Verificar se existe quórum constitutivo, ou seja, mais de 50% do valor total do prédio em primeira convocatória e 25% em segunda convocatória, ou meia hora depois. Verificar se existe quórum deliberativo para cada assunto em discussão. E deve definir o tempo para cada assunto que esteja na ordem de trabalhos. E manter ordem na Assembleia, devendo impor quem fala, ou impor, melhor, que fale um condómino de cada vez, não permitindo a discussão de assuntos que não digam respeito à ordem de trabalhos. Cada assunto deve ser discutido no respectivo ponto da ordem de trabalhos. Verificar procurações e confrontar com as assinaturas dos mandantes ou outros documentos que já tenham sido por si assinados. E colocar à discussão cada um dos assuntos, fazendo a contagem dos votos, que não podem ser secretos, assim como verificar a entrada ou saída de condóminos durante a reunião e essa entrada ou saída deve ficar registado na ata no ponto correto da entrada ou saída de condóminos.
E, por fim, é ele o responsável pela elaboração da ata da reunião. Os condóminos são titulares de direitos, dos quais se destacam, no que diz respeito à Assembleia, o direito de participação, o direito de se fazer representar, o direito da expressão e o direito de voto. Podem participar na Assembleia todos para que ela tenham sido convocados. A fração, pertencendo a mais do que um proprietário, todos podem participar, mas só um condómino pode votar. A Assembleia é exclusivamente de condóminos e, como tal, não tem caráter público. Os condóminos têm, como é óbvio, direito à confidencialidade dos assuntos do condomínio. No entanto, caso um condómino não tenha condições para participar sozinho, como é o caso dos invisuais ou surdo-mudos, podem estar acompanhados. A Assembleia pode ter interesse na participação também de uma terceira pessoa ou entidade, como acontece no caso de um condomínio que aprove entregar o levantamento de patologias a um gabinete de engenharia para a realização de obras, e neste caso há todo interesse que esse gabinete esteja na Assembleia para dar explicações sobre o relatório. No entanto, prestados os esclarecimentos, deve retirar-se e não participar no processo decisório. Como vimos, os condóminos podem fazer-se representar tanto por um condómino como por terceiro, incluindo o próprio administrador. A mesma pessoa pode representar vários condóminos, exceto quando o regulamento preveja limite do número de representações. O documento de representação é simples e não carece de reconhecimento de assinatura. Iniciada a reunião, o Presidente da Assembleia deve colocar à discussão cada um dos pontos da ordem do dia, podendo qualquer condómino intervir, sempre com objetividade e dentro do tempo que foi dado para a discussão do assunto. O direito de expressão não pode colidir com o direito de condução ou a obrigação até de condução da Assembleia, e esse direito deve ser exercido com urbanidade. Repete-se, por ser importante, que não podem ser discutidos assuntos que não constem da ordem do dia e muito menos podem ser votados. Cada condómino tem tantos votos quanto o total de unidades inteiras da percentagem ou permilagem da sua fração. Se, por exemplo, a permilagem de uma fração é de 9,9 por mil, terá 9 votos. Mas se tiver 9,1, continua a ter 9 votos. Como veem, as frações têm um valor que ainda é consideravelmente diferente, pagam valores que também serão consideravelmente diferentes, mas têm o mesmo número de votos. Quando uma fração tenha de permilagem menos que um número inteiro, por exemplo 0,5, o Presidente deve multiplicar por 10 o valor total do prédio para que a fração passe a ter um número inteiro, que corresponderá ao número de votos, e neste caso passará a ter 5 votos, sem prejuízo dos votos das outras frações, porque a multiplicação por 10 é para todas as frações. O direito de voto num assunto em que possa estar em causa o interesse próprio, em potencial conflito com o interesse do condomínio, não deve ser exercido pelo condómino ou representante. Se, por exemplo, o administrador estiver a representar um condómino, não deverá votar no ponto da ordem de trabalhos de apresentação das contas, nem da eleição. No entanto, há forma de ultrapassar esta situação se os condóminos, ao emitir a procuração, declararem qual o sentido de voto. Neste caso, não é o procurador que vota, mas é o próprio condómino, deixando de haver conflito de interesses. A Assembleia pode e deve ser suspensa quando a discussão de um assunto não permita uma deliberação consciente, por exemplo, por falta de documentos ou pela entrega tardia dos mesmos. No entanto, a sua continuação deve ser num dos dias seguintes e deve ser elaborada uma nova ata, ou seja, uma ata para cada sessão. No decurso da Assembleia podem ocorrer vários incidentes.
É bom que não aconteça, mas podem ocorrer e vejamos alguns exemplos. Um condómino que entra na reunião depois de alguns assuntos já deliberados. Isso deve ser registado na ata, como já vimos, e o condómino deve ser informado das deliberações já tomadas. Um condómino que se ausenta no decurso da reunião e causa um encerramento da mesma por falta de quórum. Mas se continuar a haver quórum, deve fazer-se o registro da ausência na ata e o condómino deve ser notificado das deliberações após a sua ausência, após a sua saída. Um outro exemplo, um empate na votação de algum ponto da ordem do dia. Neste caso, o Presidente deve verificar qual o conjunto de votos que tem o maior número de condóminos. E é este grupo que vence, ou seja, é neste sentido o voto a seguir. Condóminos que também pretendem segunda votação sobre o mesmo assunto. Neste caso, isso não é permitido. Deve ter-se em especial atenção a maioria necessária para cada um dos assuntos da ordem de trabalhos. A regra é a maioria simples, mas há situações que exigem maioria qualificada, como acontece quando se pretende alterar a regra da permilagem para pagamento das despesas, sendo neste caso necessária a maioria do valor total do prédio, sem oposição. No caso das obras que modifiquem a linha arquitetónica ou estética e obras que constituem inovações, neste caso já é necessária a maioria de 2/3 do valor total do prédio. E, quando estamos a falar de divisão de frações, é a maioria do capital sem oposição. No entanto, para a modificação do título constitutivo da propriedade horizontal, exige-se a unanimidade, ou seja, o valor total do prédio. Penso que falei do essencial, embora ainda houvesse mais a falar sobre os procedimentos da Assembleia. Espero que o tempo que perderam para ouvir tenha sido proveitoso.